É possível ser espiritual e não ter tempo para a família? É uma pergunta que a gente precisa compreender e entender. Você ter família, querer ter uma família bem-sucedida, uma família abençoada, contudo, não dedicar tempo para essa família. Então eu já quero iniciar o Café com Damon de hoje, trazendo para nós o tema, que é de extrema importância. Aqui, ó, para quem... Eita. É o meu dia a dia, é a minha função diária, é a minha missão diária, é trazer sempre ao meu coração as verdades bíblicas, as verdades implantadas no coração humano a partir dos princípios imutáveis. Você vai ouvir o tempo inteiro eu falando sobre os princípios imutáveis, que são princípios da relação humana, são princípios da espiritualidade. Quando é que originou, quando se iniciou estes princípios? Na Bíblia? Não, muito antes disso. Muito antes de Moisés começar a falar sobre o Decálogo, sobre escrever o Pentateuco, antes da Bíblia ser formada, já existiam os princípios espirituais criados no coração do homem, no momento em que o homem é criado por Deus. Então estes princípios não é uma particularidade da Bíblia, não é uma particularidade da religião, do cristianismo. É um princípio que pertence à criação. Então quando Deus cria o homem, coloca no homem a centelha de vida, é colocado ali traços da sua imagem no homem. E esses traços da imagem de Deus, ele é expresso a partir desses princípios imutáveis. Por isso que eu iniciei toda esta fala, porque o tema de hoje é específico. É possível você ter uma vida espiritual alinhada se você não tem tempo dedicado ou para dedicar à sua família? O que você acha? Eu fiz essa semana, ontem e hoje, eu fiz uma enquetezinha no Instagram. Eu coloquei uma pergunta simples. Em relação ao matrimônio, você deve orar por... E eu coloquei 3 opções. O seu casamento, mudança de caráter e mudança de hábitos. A maioria das pessoas colocou mudança de caráter e mudança de hábito. O que não me gerou muita surpresa, porque eu compreendo que as pessoas têm essa noção, né? Tem essa visão clara da necessidade de ter uma vida prática, não somente uma vida de teoria. Quando eu falo teoria, não quero dizer que a oração é uma teoria, mas eu quero dizer que dá-se a impressão no coração humano que quando eu oro, eu estou delegando essa responsabilidade para Deus de manter a minha família, o que não está errado, porque Deus precisa derramar sobre nós a sua bênção para termos a condição de manter a família. Mas como eu vou manter esta família só pela oração? Não tem como. Então, quando eu coloquei essa opção, era para justamente trazer ao coração humano esta sensação de pertencimento, da obrigatoriedade que você tem de manter a sua família. E uma outra pergunta que eu fiz também ali no Instagram foi: quanto ao casamento, qual a sua opinião? O que você deve fazer? Como que você deve proceder em relação ao seu casamento? Oração, ação e oração, oração e ação. Eu ainda fiz um jogo de palavras, né, para justamente trazer complicação na vida de quem está lendo ali. Então, o que você acha, na sua opinião, né, em relação ao seu casamento? O que você deve fazer para o seu casamento estar bem alinhado, para o seu casamento estar mantido, para ter aquele aceso, né, o fogo da paixão, o fogo do amor, a responsabilidade, a compreensão? Aí eu fiz essas perguntas. A maioria das pessoas entende que devem orar e agir. E a gente, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai ver que talvez a ordem não seja bem essa, tá? Mas a gente vai falar sobre isso ao decorrer da nossa live aqui, da nossa conversa. Então deixa eu fazer uma pergunta para a gente iniciar já acelerando. Se você soubesse que morreria amanhã, preste atenção, tá? Você vai sentir um negocinho, foi no médico, o médico falou assim: ó, você pegou uma doença gravíssima e o corona
besta do Apocalipse, né, que mata com um dia. Então você tem o dia de hoje para viver, e amanhã fatalmente você vai morrer nesse mesmo horário. Então você tem 24 horas de vida, né? Tem o corona beta, tem o corona omicron, né? Agora o corona besta do Apocalipse, te mata com 24 horas. Então você descobriu agora que tem o corona besta do Apocalipse e vai morrer, né, amanhã nesse mesmo horário, às 20 horas e 10 minutos de Brasília. A pergunta que eu quero te fazer é: com quem você gostaria de passar estas 24 horas? Pensa aí um pouquinho. Misericórdia, né? Ninguém quer pegar esse corona. Pensou? As pessoas que veio à sua mente é que constitui aquilo que você tem de mais importante em sua vida. Se você tiver que abrir mão de tudo que você tem, de tudo que você é, de tudo que é valoroso para você, estas pessoas que veio à sua mente, certamente o seu marido, os seus filhos, ou a sua esposa e os seus filhos, os seus pais, seus irmãos, um amigo muito chegado, né, que você gostaria de passar junto essas 24 horas, é levar todo mundo para um sítio e essas 24 horas serem curtidas a pleno vapor. Este grupo de pessoas é o que compõe do que há de mais importante na sua vida. Se você quiser entender e compreender que no último dia de vida, no seu último suspiro, você ali deitado no caixão e as pessoas ao seu redor, e você tendo a oportunidade de ouvir o que aquelas pessoas que estão te velando estão falando, e eu faço uma dinâmica bem similar a esta no nosso treinamento, né, do curso Mosaico. A primeira aula eu coloco assim: o que você gostaria de ouvir, né, no seu velório? E eu ainda brinquei um dia. Eu falei assim, se eu estiver morto num caixão, o que eu gostaria de ouvir do pessoal falando é: ele mexeu, né? Ele está ressuscitando. Mas em segundo plano, né, que você queira ouvir, né, que não seja a frase ele está levantando. Mas assim, o que você gostaria de fato de ouvir? Olha, Damon foi um ótimo gestor. É bom, é legal ouvir isso, né? Damon foi um cara que teve muito dinheiro. Não é o caso, mas seria legal ouvir isso também. Damon foi um cara que dedicou a sua vida para o conhecimento, estudo e leitura. É bacana também. Mas, de fato, não seria isso a frase que você gostaria de ouvir. Você gostaria de ouvir assim, ó: Damon foi um excelente pai. Né? O que a Nayane, né, a Adriane, o Diego, o que vocês gostariam de ouvir? O que você gostaria de ouvir? Vou sentir falta dela. Legal, é isso que a gente quer ouvir no último dia de vida, não, porque já está morto, né? Mas assim, ó, de fato, você fez a diferença na vida daqueles que te cercam. É esta a missão que nós, seres humanos, fomos construídos para ter. É este o propósito que nós somos chamados o tempo inteiro pela Bíblia para ser. Aí a segunda pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o que as pessoas que estão hoje ao seu redor pensariam ou pensam de você? Você tem feito a diferença na vida daqueles que estão ao redor de você? Porque senão você pode parar e morrer. Porque você não tem função nenhuma. Nós não viemos nessa terra para viver por conta própria. Nós viemos para viver por conta do outro. Está entendendo, pessoal? Está entendendo que os princípios da espiritualidade estão atrelados na sua comunhão com Deus e na sua comunhão com o outro? Você é simplesmente um link ou parte desta engrenagem. Você não é a pessoa mais importante deste processo. A pessoa mais importante desse processo é o seu desdobramento da sua relação com Deus e o outro. Então assim, você deve olhar para Deus e para o outro como prioridade para você, porque inclusive Jesus, ao dizer, resumir os 10 mandamentos em 2, ele fala assim,
resumindo todos os profetas e as leis, eu estou te trazendo 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então assim, ó, Jesus já sai da premissa que você já se ama. Daí você precisa agora amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amar o teu próximo como você se ama. Está entendendo que você sempre será o alvo de você mesmo? Daí, eu voltando na primeira pergunta da nossa live de hoje, existe a possibilidade de alguém ser altamente espiritual sem ter tempo para a família? A resposta é não. Não há. Porque a família é a célula máter. Ele é o embrião, ele é a célula que dá origem a todo o tecido social. Então, quando eu fiz a pergunta assim, ó, o que você precisa fazer em relação ao seu casamento? Orar? Também. Oração faz parte deste processo. E a gente vai falar num outro momento sobre oração, o que é oração e como você precisa dedicar a sua vida de oração. Mas a live de hoje, café com Damon, deixa eu tomar mais um gole antes que ele esfria. Você está vendo que minha xícara é pequena, né? A vida espiritual, ela é integralmente construída nestes 3 pilares: Deus, uma viagem interior ao seu coração e o próximo. Quando nós falamos de família, a família é a base, ela é a espinha dorsal, ela é a construção da sociedade. E se você tira, descredencia, destrói, quebra a família, você destrói o tecido social, que traz a cola, que traz a consciência, a sabedoria, que constrói o cidadão como ele é. Por que as professoras estão cada dia mais precisando tomar Rivotril? Cada vez mais indo ao psicólogo, psiquiatra, já não faz nem mais efeito ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra já tomar tarja preta, porque as professoras não aguentam mais, não suportam trabalhar com crianças totalmente desestruturadas, porque a sua família, é possível que dentre várias pessoas que vão me ouvir, eu vou dizer que a maioria das pessoas que vão me ouvir, infelizmente, tem a família não funcional, tem a família desestruturada. Seja o modelo de família que você tem. Porque os princípios básicos, imutáveis para fazer de uma família esta espinha dorsal social tem sido deixada de lado. E as professoras não suportam mais os filhos porque os filhos não são mais alvos de suporte de ninguém. Nem os pais suportam seus próprios filhos. E eles enviam para a creche e para a escola para que eles deixem de atormentar, infernizar a vida dos pais para infernizar a vida das professoras. Eu sou de uma época que, inclusive, não está correto, mas se é para escolher entre o modelo de hoje e o modelo daquela época, eu prefiro daquela. Chegava uma visita em casa e a gente ia para onde a gente devia ir, as crianças, para o quarto, para o quintal, e saía da sala, porque os adultos iriam conversar. E quando a gente entrava na sala, meu pai olhava para mim de canto de olho, eu já sabia que ao sair a visita eu ia levar no mínimo um sabão. E eu respeitava meu pai, respeitava minha mãe. Ai de mim se meu pai falasse alguma coisa e eu entrasse na conversa. É surra, é surra. Não está correto, é muito extremista isso aí. Mas também no dia de hoje é complicado. Você vai conversar com um cidadão, o filho de 3, 4 anos, está entrando no meio da conversa, falando que o pai é mentiroso, e às vezes o pai é mentiroso mesmo. Fala que o pai não faz o que está falando e de repente o pai não faz o que está falando. Então assim, é uma confusão, a gente não consegue nem conversar porque o menino está atrapalhando a conversa. Você está entendendo que não está encaixando corretamente as coisas? O cara casa, daqui a pouco, com menos de 6 meses, estão separando. Eu estou cansado de ouvir na televisão, fulano casou, 6 meses separa. Aí vai separar depois de 6 meses de casado, por quê? Não, aí as desculpas são diversas, Incompatibilidade de gênio, gente, me dá um ranço de ouvir esta frase. Incompatibilidade. Quem é que tem o gênio igual, gente? Se tem o gênio igual, não casa. Porque os opostos se atraem,
o comportamento diferente faz com que atraia o outro. Então, assim, incompatibilidade de gênero. Alguém um dia me perguntou assim: amor, você acredita que é possível você viver com essa paixão, esse amor, o desejo sexual pela esposa a vida inteira? Eu falei, claro. Porque se eu não acreditar nisso, eu nem casaria. Ah, não, mas com o tempo não passa? Eu falei assim, passa o quê? Né? Porque quando a gente fala de desejo sexual, e a gente está falando agora de fisiologia, vai chegar uma hora que eu não vou ter nem condição mais de querer sexo. Agora, quando a gente fala de relacionamento, de amor, de comunhão, a gente está falando de algo profundo e que deve ser mantido a partir de princípios, porque daí vai fazer muito sentido a nossa fala o tempo inteiro, né? Se você não reger seu casamento a partir de princípios imutáveis, pode parar. Pode parar porque não vai conseguir. Se você coloca a sua esposa no centro das influências, e quem quiser saber um pouquinho sobre o centro das influências, vai lá nos outros vídeos, nas outras lives que a gente fala sobre isso. O que é o centro da sua vida? Não pode ser a religião, não pode ser a igreja, não pode ser a família, não pode ser a esposa. Deve ser os princípios imutáveis da espiritualidade. Porque quando a crise chegar, quando o dia mau chegar na sua casa, e a Bíblia fala que nós devemos estar preparados para o dia mau, porque ele vai chegar, né? Vai chegar o desemprego, a falta de dinheiro, vai chegar a doença, vai chegar a impotência, vai chegar a TPM, né? Vai chegar, e assim chega todo mês, misericórdia, vai chegar a menopausa, vai chegar a andropausa, e a gente vai acabar com o casamento? Porque agora fisiologicamente eu não tenho mais atração sexual pela esposa, vai acabar? Não, porque os meus princípios, ou a vida, ela não está pautada, o centro das influências não está pautada na sexualidade, está pautada nos princípios imutáveis. Quando Jesus traz para os seus discípulos, e os seus discípulos e os evangelistas, inclusive, vai trazer para nós alguns conselhos bíblicos, ele vai trazendo ali vários princípios da espiritualidade. Aí, quem tem dificuldade para entender o que é princípio, eu tenho um livrinho de princípios aqui. E se você quiser entender quais são os princípios imutáveis, né, da vida, da espiritualidade, é só seguir o Instagram e diariamente eu lanço um princípio de 2 minutos para você conseguir ter a consciência e entendimento do que são esses princípios. Então assim, para o casamento, aí eu estou pegando a família, né, que é pai, mãe, filhos, e estou agora trazendo para pai e mãe, só, a princípio. Daqui a pouco a gente vai falar desse mesclado todo e colocando os filhos lá dentro. Quando a gente fala de casamento, quais são os princípios imutáveis que devem compor um casamento? Diz para mim aí no chat. Na sua opinião, o que tem que ter como princípio imutável para um casamento ser um casamento duradouro, bíblico, baseado na forma que Deus criou o casamento para ser, né? O homem deixará homem, pai e mãe, uniciar a sua esposa numa só carne. Então o matrimônio é 2 sendo um só. Respeito é um princípio imutável. Legal, Nayane. O que mais vocês acham que precisa ter num casamento? Aí a gente pode abrir um pouquinho. Numa família, o que você acha? Quais são os princípios imutáveis que deve ter numa família? Respeito, união, amor. Tudo isso são princípios imutáveis. Presta atenção. O apóstolo Pedro, falando sobre família, ele fala assim, o homem deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E, se possível e necessário, dar a sua vida por ela. Gente, você entendeu o que eu falei aqui? É um princípio bíblico para que o homem aplique em relação à sua esposa. A pergunta que eu quero fazer, eu faço mais pergunta do que dou resposta, né? Amor sacrificial. Olha, legal. É exatamente essa frase que eu falei aqui agora, né? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: para o homem que ama a sua esposa de tal forma que ele entrega a sua vida por ela,
Este casamento tem tudo para dar certo ou tem tudo para dar errado? Gente, porque assim, o que eu estou falando é de sacrifício, né? Amor sacrificial. É independente do que eu receber em troca, eu farei o máximo que eu conseguir. Eu não vou dizer o impossível, porque o impossível passa para a estratosfera da espiritualidade, né? Da responsabilidade de Deus. Mas aquilo que é possível para mim fazer, eu farei. Porque eu tenho como princípio para o meu casamento o amor sacrificial, que é um princípio imutável. É amar independente daquilo que você recebe. Se o homem que ama a mulher desta forma, eu te pergunto, ele fará o que for possível para esse casamento dar certo e para sua esposa ser a mulher mais amada e cuidada do mundo. Concorda ou não? Coloque aí para mim no chat, concorda ou não? É claro, é óbvio. Daí, quando nós olhamos para o casamento nos moldes de hoje, o que a gente vê? A gente vê cada indivíduo entrando para dentro desse relacionamento para ser tratado ou para ser cuidado pelo outro. Eu não estou trazendo aqui o mérito de que um deve cuidar do outro, porque isso é óbvio. O que eu quero dizer é que, a partir deste princípio sacrificial, que é um princípio imutável, né? Eu vou entrar para o relacionamento para eu me dedicar profundamente ao cuidado da minha esposa e dos meus filhos, independente do que eu receber em troca. Este princípio, esta aplicabilidade daquilo que a Bíblia, inclusive, vai reforçar, é um princípio que Deus criou lá no Jardim do Éden. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se a sua esposa como uma só carne. Então veja assim, duas pessoas como se fosse uma. Lembra do Plock gigante lá da década de 80? Plock gigante, 2 chicletes colados, um de cada sabor. Se você não sabe, se você sabe o que é Plock gigante, você está com mais de 40 anos. É um Plock gigante. Então assim, são 2 numa só carne. Veja que isso trará o recurso necessário para que um casamento flua e dê certo. Se você entra numa relação para que você seja cuidado e que você seja o alvo, seja a atenção, vai dar errado. Com 6 meses você para. Porque este não é o princípio. Daí, a oração não vai fazer diferença alguma. Porque você vai orar para quê? Porque assim, pensa no seguinte, a oração, ela é uma ferramenta de relacionamento com Deus. Você, ao orar, você dialoga com Deus, conversa com Deus. Você, ao ouvir a voz de Deus a partir da palavra, que é a leitura da Bíblia, você está recebendo de Deus parte deste diálogo. Então, assim, a oração e leitura é o diálogo estabelecido entre você e Deus. A oração não vai fazer diferença alguma no seu relacionamento se você não estiver imbuído de mudar o seu caráter e as suas aspirações para que esse casamento dê certo. Deus não fará por você aquilo que você deve fazer. O campo do impossível é de Deus, o campo do possível é seu, tá entendendo? Então, assim, quando eu perguntei quanto ao casamento, qual é a sua opinião? Oração, ação, ação, oração, oração ou ação? Se perdeu, né? O correto é ação e oração. A oração é para quê? Para que Deus me dê sabedoria, força, para que ao ter sabedoria eu consiga entender os pontos que eu preciso mudar. Para que eu tenha força e poder para mudar os meus hábitos, para que a partir da mudança dos meus hábitos eu consiga estabelecer um relacionamento familiar perfeito. A oração é o acessório que eu preciso para colocar as ações em prática. Daí, as perguntas que a gente faz o tempo inteiro é: por que o meu casamento não dá certo? É por falta de oração? Não sei. Possivelmente não. Porque a oração somente não vai resolver o seu problema.
A oração vai te ajudar a compreender as lacunas que o seu coração possui para que você feche essas lacunas. Deus não vai resolver o problema do seu casamento, porque ele não casou, foi você. É você que precisa resolver essa bucha que você criou. Um relacionamento, um casamento, ele é feliz quando duas pessoas felizes se juntam para complementar essa felicidade. Um triste com feliz, você vai desgraçar a vida do outro, então não casa. Ah não, mas eu vou casar porque eu orei a Deus para que Deus me enviasse a pessoa perfeita. Tá, será que isso realmente acontece todas as vezes? Porque assim, tem gente que fala assim, eu vou separar porque o meu casamento não foi Deus que nos uniu. Não, calma aí. A gente tem que estabelecer alguns pontos, né? O seu casamento, Deus o aprovou desde o momento que você resolveu casar. Agora, se você tem a perspectiva de casar com alguém que Deus vai enviar para você, você vai ter que orar muito e ter muito discernimento para saber se Deus está mandando a pessoa certa ou não. Porque na Bíblia, inclusive, o único casamento que foi assim foi o de Isaac. Que Deus, a partir da oração de Abraão, fez com que Eliezer fosse lá e desse de cara com a Rebeca e levasse a Rebeca para Isaac. Fora isso, não tem isso na Bíblia, gente. Você casa e vai ser feliz para sempre, desde que você coloque em prática os princípios imutáveis da espiritualidade, da relação humana, para o seu casamento dar certo. Aí o cara quer casar e manter vida de solteiro. Quer ir para balada com os amigos, quer jogar futebol todo dia, quer jogar xadrez toda sexta-feira. Calma aí, né? Como é que está o seu relacionamento com sua esposa? Isso aí agrada? Agrada? Isso aí está gerando, está consumindo o tempo que você deveria estar aplicando com ela? Se sim, tem que parar. Para andar um pouquinho, já está aqui com meia hora de conversa, né? Faz sentido para vocês, pessoal? Coloca aí, coloca no chat. Faz sentido o que eu estou falando? Quando é que a oração vai funcionar para o seu casamento? Quando de fato, primeiro, você tem fé e crê que Deus pode mudar o seu caráter e o caráter do outro. Porque o dia a dia, o lidar da relação humana, o lidar com o outro, é você que tem que fazer. Este milagre Deus não fará. Porque Ele vai te conduzir a moldar o seu caráter. A partir de quê agora? A partir da oração, a partir da leitura da Bíblia, a partir da leitura de livros que vão te ajudar a compreender a mente humana e os seus comportamentos. Tá entendendo, pessoal? Então a pergunta que a gente precisa ter bem em mente, né? As pessoas o tempo inteiro se perguntam e lançam essas perguntas, né? Por que as famílias se desfazem? Para pensar aí agora e faz uma retrospectiva das pessoas que te cercam, que você conhece, que são casadas, né? Você vai ter pessoas no seu círculo de amizade que são casadas há muitos anos, que vivem um inferno. Você vai ver pessoas que são casadas há muito tempo, que vivem uma vida de gozo do céu aqui na terra. Você vai ver pessoas com pouco tempo de casado que já vivem no inferno. Você já vai ver pessoas que vivem há pouco tempo, mas que vivem bem. Tenta diagnosticar o que esses casais, o que essas famílias têm que fazem dos seus relacionamentos o relacionamento que eles têm. Tenta fazer uma retrospectiva aí. Busca na sua família, nos seus pais, seus parentes, tios, tias, primos. O que essas pessoas têm que fazem o casamento deles um inferno, o que faz o casamento deles uma bênção? Falta de amor. Quais são as dificuldades no relacionamento? Falta de dedicação. O que rola no casamento dessas pessoas que não dá certo? Você vai ver que, invariavelmente, os casamentos que dão certo são os casamentos que estão pautados nestes princípios imutáveis. Do amor sacrificial, do abrir mão dos seus desejos em prol do desejo do outro. E o outro faz da mesma forma. É você abrir mão dos seus... das suas amarras do passado. Aí tem gente que entra para dentro do mundo de fazer o retrocesso em vidas passadas. Não, gente, vamos para a prática, vamos para a coisa mais simples.
coisa do dia a dia, ser um cara bruto, mal educado, um cara que trata a sua esposa como trata um cavalo, aí você quer ter um bom relacionamento, pelo amor de Deus, você vai morrer de orar, vai secar sua boca e não vai mudar seu casamento. A mulher parece uma bruxa, não fala palavras de amor, de carinho, de dedicação. Como que vai manter esse casamento? O que vai manter um casamento, o amor, o fogo da paixão, se a mulher não sabe trazer uma palavra de elogio para o marido? Só reclama, tudo que faz está errado. Talvez esteja de fato errado tudo que o cara faz. Ajusta, fala, meu bem, não faz assim, é assado, né? Vamos trabalhar assim, não vamos trabalhar assado. Aí alguém perguntou aqui, ó. Você está falando do casamento na visão cristã, certo? Certo. O que falar nas situações em que os casais estão infelizes em seus casamentos? Para começar, né, deixa eu botar uns pingos nos is. O que eu estou falando aqui são princípios espirituais. Então assim, ó, independente se é um casamento cristão ou não, para dar certo tem que ter estes princípios. Porque eles não são princípios de uma religião, eles são princípios da relação humana. Foi Deus, ao criar o ser humano, ele colocou a centelha da imagem e semelhança dele no homem. E faz deste homem a sua imagem e semelhança no que tange ao relacionamento humano. Então assim, ó, independente da religião, cristão ou não, se tiver esses princípios, vai funcionar. Agora, olhando para dentro da visão cristã, estes princípios eles são reforçados, inclusive, pela Bíblia. Então, o que dizer de situações em que os casais estão infelizes em seus casamentos? Você precisa fazer a virada de chave. Você precisa fazer a virada de chave. Porque assim, ó, muitas pessoas dizem da seguinte forma, não, se o casamento não está dando certo, separe e casa de novo. Não, eu não concordo com isso. Porque o casamento não deu certo, não foi por causa do casamento, foi por causa de você e do outro. Então, quando você passa a um outro relacionamento, você vai procurar uma outra pessoa e vai infernizar a vida dela igual. Porque se o que não deu certo neste casamento, possivelmente, invariavelmente, não dará certo no outro. Porque o que está indo para o outro casamento é a pecinha que está estragando o casamento de cá, que é você. É claro, é óbvio que há coisas que vão para além da sua ação, do seu controle e do seu campo de gerenciamento. Aí eu estou falando quando o outro está fazendo de tudo para não dar certo. Aí invariavelmente não vai ter solução. Invariavelmente não vai ter solução. Agora, partindo da premissa que as duas pessoas se uniram por amor ou para construir este amor, porque eu entendo que o amor ele é construído. Não existe amor à primeira vista, o que existe é paixão, e essa paixão ela vai ser transformada, gerando então amor. Ninguém ama o outro só de olhar pela primeira vez. Não, isso é mentira. Isso é conto da carochinha nos livros. O amor ele é construído, ele é regado. Eu faço a analogia de que o amor é um jardim. E você tem que colocar adubo, terra, tem que jogar água, tirar as folhas que estão secas para esse jardim florescer. Isso é o amor. Então, invariavelmente, se duas pessoas que se uniram para manter esse amor vivo, aceso, construir uma família, dificilmente, se ele não colocar ali os princípios imutáveis da relação humana, e eu vou dizer inclusive da Bíblia, porque a Bíblia vai reforçar isso o tempo inteiro, raramente vai dar errado. Se deu errado é porque muita coisa ficou para trás, aí ficou insustentável, aí só Deus sabe o que você tem que fazer. Não adianta também você viver no inferno para manter um casamento. Agora, deve casar de novo? É uma discussão teológica e de princípios religiosos que eu não quero entrar agora. Podemos entrar depois. Mas o que fazer? Você precisa, de fato, sentar com o seu marido, com a sua esposa
e colocar nos pratos limpos e conversar com muito amor e muita sinceridade para que vocês diagnostiquem o que deve ser mudado e a partir desta conversa, de muita oração, inclusive eu aconselho buscar ajuda psicológica ou de alguém que seja especialista nessa área para te ajudar a nortear o caminho de retomada. Porque o casamento, ele vai dar certo se você viver pautado nestes princípios. Porque eu creio fortemente, piamente, que o casamento, ele funciona e sempre funcionará. Porque senão a Bíblia não diria que ele é a união de duas pessoas numa pessoa só e que Deus uniu, o homem não separa. Então quem está separando o casamento é o homem, é você e a sua esposa, ou você e o seu marido é que está fazendo esse casamento ser separado. Se você busca os princípios imutáveis, raramente esse negócio vai dar errado. Raramente vai dar errado. Então vamos lá. As perguntas que a gente faz é essa: falta de amor, dificuldades no relacionamento, falta de dedicação, de tempo ao relacionamento. Então assim, pelo que eu tenho visto, estudos, observações, ao escutar, ao acompanhar, um dos fatores que mais tem gerado essa confusão familiar é a falta de tempo de qualidade dedicado para o relacionamento. É esta deficiência que tem gerado inúmeros fatores. Quer prestar atenção? Eu não estou aqui, a partir deste momento, fazendo juízo de valor da prática social. Eu vou trazer um fato. Na época dos meus pais, e isso mudou e deve mudar, e querendo ou não mudou. Então, não tem como dizer que não funciona, vai ter que funcionar sim. Na época dos meus pais era assim, o formato social era: o homem trabalha, a esposa fica em casa, cuidando dos filhos e moldando a educação desses meninos. Então esses meninos eram educados pelo pai e pela mãe, e claro, obviamente, a mãe trabalhando em casa tinha mais tempo para cuidar desses meninos. Então esses meninos eram meninos extremamente educados, acompanhados pela mãe. O tecido social mudou, a característica social mudou. Então assim, a esposa, a mulher tem que trabalhar também. Não, aí preste atenção, vou repetir. Não estou fazendo julgamento da prática social. Eu estou trazendo um fato. A prática social hoje é que pai e mãe têm que trabalhar. Vão trabalhar, ótimo, vão trabalhar. Quem cuida desses meninos? Quem cuida desses meninos ou é a babá, que não tem os mesmos princípios que você, ou a creche. Aí tem uma professora, 2 para 40 alunos. E esse menino fica o dia inteiro lá ouvindo conceitos da professora e das crianças. Quando chega em casa, o pai está podre de cansado, a mãe está morta de cansado. O que eles fazem? Eles querem mais descansar. Chega 8 horas da noite, o menino passou o dia inteiro falando e ouvindo coisas e conceitos que não são conceitos e preceitos que você crê, mas ainda assim eles ouviram. Daqui a pouco você não tem tempo para ensiná-lo, você não tem tempo para orientá-lo, aí você joga ele no YouTube com o celular na mão e fala: filho, fica aí que papai e mamãe estão cansados. Esse menino, então, tem um relacionamento extremamente superficial com você. O caráter desta criança está sendo moldado por todo mundo, menos por você. Daí tem um outro problema também. Você, além de não ter tempo, você já não tem mais paciência para fazer isso. Aí cresce um menino que não tem referencial de pai, de mãe, de respeito, de autoridade em casa, não tem referências de como é uma família bem estruturada, porque ele não sabe exatamente como que funciona. O amor que ele recebe é um amor que não tem a expressão da ação, da atividade. Então assim, é um menino, é uma menina que vai crescer com os referenciais complicados. Aí o que acontece com o tecido social? Quando o aluno vai lá e bate na cara da professora, é porque ele vai e bate na cara da mãe e do pai. Eu não estou dizendo que ninguém tem que bater em ninguém, gente. O que eu estou dizendo é o que acontece hoje na sociedade. E a sua família talvez está indo por esse caminho. Ou já está nesse caminho. O que tem que fazer? Tem que mudar. Então, a falta de tempo, de qualidade, dedicado à família, aí quando eu falo agora a família é para os filhos, é para a esposa, é para o esposo, tem trazido dificuldades relacionais e tem destruído os casamentos.
Daí você vai ver assim, olha, você entra 7 horas da manhã no trabalho, trabalha até às 18, fica mais 1 hora, 2 no transporte, para chegar em casa 20 horas, trabalha no sábado, chega domingo, você não quer fazer nada a não ser assistir televisão. Em que momento você está tendo qualidade com a sua família? Conversar com seus filhos, namorar com a sua esposa, ensinar princípios para os filhos, ajudar a esposa ajudar o marido nas suas deficiências e dificuldades, estudar a Bíblia junto, orar juntos, ir para a igreja junto, fazer um trabalho social junto, fazer a vida do próximo melhor, se reunir com seus amigos. Em que momento você vai fazer isso? Não tem tempo. Daí degringola inúmeros gatilhos para destruir a sua família. Como resolver isso, então? Porque a sua família está bagunçada. Você não ama a sua esposa como deveria mais. Se ama, não está demonstrando amor. A sua esposa não está na mesma missão que você, né? Nós temos a missão de família. Qual é a missão da nossa família? Não, é fazer o mundo melhor. Estar sobre missão, a esposa submissa, é estar na mesma missão que o marido e o marido na mesma missão que a esposa, porque não é a missão de um, é a missão dos dois. São dois, uma só carne. Então, se o marido não ama a esposa não ama o marido, não ajuda, um não ajuda o outro, estão cada um numa missão diferente, nascem os filhos não têm uma missão nenhuma. Gente, é uma confusão. Como resolver tudo isso? Como ter tempo para que isso seja mudado? Você precisa fazer um reajuste total em todas as áreas da sua vida. Aí tem gente que fala assim, mas eu não tenho tempo para mudar, não tenho tempo para estudar. Então você vai ficar a vida inteira nesse inferno. Eu abri a última turma do método mosaico, que é a metodologia que eu utilizo a partir da minha vida inteira de estudo, de pesquisa e de aplicação. E parte da turma desistiu porque não tinham tempo para estudar como gerenciar suas vidas e o tempo. Tá complicado, não tá? Eu quero te ajudar, mas você não se ajuda a eu te ajudar. Como fazer então para mudar tudo isso? Então assim, primeira coisa, preste atenção que eu vou te trazer agora 4 dicas, 4 conselhos para você desfazer este inferno que você possivelmente ou talvez esteja vivendo. Se não está no inferno, ótimo, maravilha. Então vamos fazer ajustes para melhorar ainda mais. Se já está perfeito, então nem me escuta, né? Porque você já está aplicando tudo isso de forma integral. Então a primeira coisa que você precisa fazer, tá bom? É viver a partir de princípios imutáveis. Anota isso aí. Café com Damon, é a live, o nome da live. Então você precisa ter café e você precisa ter papel e caneta para você anotar essa primeira dica que está indo aí de dentro do meu coração para o seu coração. O primeiro ponto, viva a partir de princípios imutáveis. Então assim, visite outras lives do canal e você vai ver eu falando o tempo inteiro. Existe um círculo das influências. O círculo das influências é o que está no centro e que controla todas as áreas da sua vida. Neste ciclo das influências, às vezes você coloca a igreja, o trabalho, o dinheiro, a esposa, os filhos. E quando este centro desestrutura todas as áreas da sua vida. Você precisa viver com o centro ou ciclo das influências a partir de princípios imutáveis. Porque mesmo que você perca o trabalho, perca o dinheiro, perca a esposa, os filhos vão embora, ainda assim a sua vida vai estar estabelecida, porque os princípios imutáveis, e esses princípios é o que rege a vida humana, e a Bíblia traz o tempo inteiro quais são eles também. Não que sejam princípios da fé cristã, não são princípios da relação humana. Então viva a partir desses princípios, e a gente falou alguns deles aí, né? Amor sacrificial, né? O sentimento de ajuda, a coerência,
a honestidade, a justiça, relação com o ser humano na mais profunda intimidade que você pode ter. São os princípios que regem a relação entre você e o próximo. E por que não, você e Deus também. Então viva a partir destes princípios, viva a partir desses princípios que vão fazer a diferença. O contentamento, a integridade, a misericórdia, a fidelidade, imparcialidade, a vida ativa. Então são vários princípios que a gente tem tratado aqui o tempo inteiro. Então assim, viva a partir destes princípios. Dignidade humana, honestidade. Estes são princípios que vão inclusive, inevitavelmente, vitalmente nortear a sua família. E você vai conseguir viver a sua vida a partir de muita alegria, de muita felicidade. Sensatez, moderação, buscar conselhos, são princípios que vão nortear a sua vida e a vida da sua família. Tá bom? Esse foi o primeiro conselho. Segundo conselho: busque mudanças profundas no seu caráter. Busque mudanças profundas no seu caráter. Eu conheci casamentos que se destruíram com o passar do tempo. E chega num ponto que parece que não tem reversão, mas sempre existe. Eu costumo dizer que nada muda o caráter humano se de fato houver um desejo profundo em seu coração. E eu creio que a Bíblia, Deus pode mudar o caráter de qualquer pessoa, de forma clara e simples. Então assim, não se escore na bengala de dizer assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim. É o síndrome da Gabriela, né? Então você talvez não saiba o que é a síndrome da Gabriela. Se você conhece o Ploco Gigante, a Nayane disse que não conhece o Ploco Gigante. Se você não conhece o Ploco Gigante, não vai saber do que eu estou falando em relação à síndrome da Gabriela. Então pesquisa aí depois que você vai saber o que é a síndrome da Gabriela. Nasceu assim, viveu assim, vai morrer assim. Não, o ser humano não foi feito para isso. Tá entendendo? O ser humano consegue mudar a partir desse desejo, dessa necessidade de buscar essa mudança em Deus. A Bíblia traz a condição de você mudar. Então mude o seu caráter, para que você consiga agora ser alguém que vai conseguir manter a união da sua família. Aí você vai começar a dedicar tempo para sua esposa, tempo para o seu esposo, tempo para os seus filhos, tempo para o seu pai e para sua mãe. Mas você precisa mudar o seu caráter. É de entender que você é parte fundamental e responsável pela e por sua família. Terceiro, busque mudanças profundas em seus hábitos. Busque mudanças profundas de seus hábitos. Eu cresci vendo meu pai gastando todo sábado e domingo com as suas práticas, os seus hobbies. Isso trazia muito conflito em casa. Meu pai é um coração muito bom, um ser humano muito, muito amoroso, mas com dificuldade de expressar esse amor. Característica de todos os nossos pais. De repente, você que tem a minha idade, seu pai e sua mãe exatamente foi assim. Então, meu pai gastava muito tempo com aquilo que ele achava valoroso para ele, mas não gastava muito tempo com os filhos e com a esposa. Isso trazia conflitos familiares e traz conflitos familiares. Então, talvez você tenha hábitos que está destruindo o seu casamento e a sua família. Talvez você é alguém que prioriza as suas necessidades, os seus hobbies, em detrimento das necessidades e os hobbies da sua família. Então, mudanças de hábitos precisam acontecer para que você consiga, de fato, ter uma família saudável. É necessário. Você precisa mudar os seus hábitos. Então, o cara casou e quer ter vida de solteiro. Vai estragar o seu casamento. Ah, não, eu quero final de semana, eu quero sair com os amigos. Não vai sair com os amigos, mas deixe que esses amigos sejam também amigos da sua esposa e da sua família. Eu não estou dizendo que você não precise ter um momento específico. Um momento seu precisa.
Tira ali 1 hora por semana, 2 horas por semana só para você. Não, eu vou andar na rua sozinho, né? Eu vou assistir um filme que só eu quero assistir. Eu vou bater um papo com um colega, meu amigo meu. Tira um momento seu, precisa. Né? A sua esposa precisa ter um momento dela, os filhos precisam ter um momento dela. Agora, se todo momento é só seu, está destruindo a sua família. E está destruindo aquilo que é mais importante para você. Veja que é necessário mudanças profundas de hábito. E quarto e final, né? Existe aqui inúmeros conselhos que eu poderia te dar. Mas esses 4 eu não poderia fechar essa live sem te dar. Porque é necessário você compreender tudo isso. Organize a sua vida para conseguir tempo para dedicação à família. Lembra que eu falei? A falta de tempo de qualidade tem destruído os relacionamentos. Então você precisa organizar a sua vida para que ao organizar a sua vida você consiga ter tempo para dedicar à sua família. Não adianta você viver na igreja orando dia e noite, lendo a Bíblia dia e noite, se você não separa tempo de qualidade para sua esposa. Preste atenção, por mais engajado que você seja na sua vida espiritual, você pode ser pastor, presbítero, diácono, padre, eu não vou dizer porque padre não casa, né? Mas padre tem pai, tem mãe, tem irmão, tem tio e tem família. Não adianta ser sacerdote se você não dedica tempo de qualidade para a sua família, para ouvir, para falar, para brincar, para brigar. Você precisa ter tempo. E para ter tempo, não é enfiado o dia inteiro na igreja. Não estou falando que você não deve ir para a igreja, porque eu sou alguém altamente ativo nas ações da igreja. Mas vai para além disso. O meu primeiro ministério é quanto à minha família. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua família. Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Deixa eu ver. Está concordando ou não? Tem gente que está concordando. A maioria está concordando. Então, olha, veja bem. Tempo de dedicação à família. Como que você vai ter tempo para dedicar à sua família? Você tem que organizar a sua vida. Agora entra a gestão espiritual e a gestão pessoal. Você é alguém bagunçado, não consegue administrar suas atividades, suas tarefas, você leva trabalho para casa, o seu trabalho tem consumido o seu tempo inteiro, você precisa se organizar, você precisa ter técnicas de gestão, você precisa ter ferramentas de atividade, você precisa ter uma agenda, você precisa ter uma organização de calendário para que você consiga colocar tudo o que você tem para fazer dentro dessa estrutura inteira e dizer o que é importante e o que não é. E a sua família tem que estar no topo 1 de prioridade. Primeiro, o mais importante. Quem me conhece sabe e eu falo isso o tempo inteiro. Primeiro, o mais importante. E para nós, o que é mais importante é o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a família. Depois disso, tudo é secundário. Tá compreendendo, pessoal? E dentro dessa estrutura ainda, eu vou arriscar dizer para você que se você acha que tem relacionamento com Deus, mas não se relaciona bem com a sua família, esquece, tá errado. Você não tem uma vida espiritual saudável. Não adianta você achar que tem uma vida saudável com Deus se a sua família está sendo destruída por você. Não é uma vida espiritual saudável. Tá compreendendo, pessoal? Tá fazendo sentido? Então, essas dicas são num campo mais aberto. Agora eu vou te dar em 2 minutos dicas práticas para que você comece a executar e diz para mim depois se vai funcionar ou não. Então assim, primeiro, tenha um tempo dedicado à oração e à meditação. Este é o momento que você está se relacionando com Deus. Se você vai trabalhar 7 horas, acorda às 5h30. Acorda às 5h30, faz a sua meditação, a sua oração de 5h30 às 6, toma o seu café e vai trabalhar. Ponto. Tenha um momento específico. Aí, quando eu falo momento específico, bota na agenda mesmo, põe no despertador. Para você ter com a sua família um momento junto. Então assim, qual é um bom momento para você ter junto com a sua família?
toma um café da manhã junto. Se não dá para tomar café da manhã, toma um café, almoça junto. Se não dá para almoçar, janta junto. Você precisa ter um momento assim, ó, vocês juntos. No início vai ser difícil. A gente aqui, nós temos a nossa rotina. De manhã, café da manhã todo mundo junto. Almoço todo mundo separado, porque eu trabalho fora, eu não consigo almoçar em casa, mas a janta é junto. A gente janta junto assistindo uma série, batendo papo, assistindo um filme. Ali é o nosso momento que a gente dá risada, que a gente se relaciona, que a gente se discorda. Então só tem um momento seus, família junto ali. E tem um momento dedicado para a sua aplicação com o outro, assim, ó. Que momento que você conversa com a sua esposa, com seus filhos. Tem que ter esse momento. Esse é o momento mais difícil, que às vezes a gente negligencia. Mas tem que ter um momento para você, assim, ó, parar e meditar, assim, ó, pensar. O que eu posso fazer de melhor para fazer melhor para minha esposa, para os meus filhos? De que forma eu posso ensinar meu filho? De que forma eu posso me ajuntar, me conectar, estabelecer conexão profunda com o filho, com a filha, com a esposa? Porque se um relacionamento é aquele que você bate o olho na esposa e vê que ela não está bem. Se você consegue fazer isso, é porque o seu relacionamento está bem alinhadinho, está bem conectado. Então, assim, ó, são 3 aplicações práticas, dicas práticas. Tem um momento para você, tem um momento para sua meditação e oração, tem um momento de ficar junto, em família, todo mundo junto ali, misturado. No início talvez vai ser bagunçado, mas vai alinhando. Que coisa boa! Como é bom estar conectados com vocês. Vamos então agora encerrar a nossa live Café com Damon, e foi um grande prazer estar com vocês. Terça-feira que vem, 20 horas, estamos juntos de novo para falarmos sobre a gestão espiritual e a sua vida pautada em princípios imutáveis. Porque o meu propósito é te ensinar a ser uma pessoa altamente produtiva, altamente engajada, sem perder a conexão com aquilo que é mais importante, a sua espiritualidade, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço e até mais.